hoje, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante. Ela é doutora em neurofarmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. Há 25 anos é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde é idealizadora e coordenadora da pós-graduação em neurociência e o futuro sustentado de pessoas e organizações e da pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Ministra aulas sobre o funcionamento do sistema nervoso e suas relações com a mente e o comportamento humano. É CEO e sócia fundadora da Illumine Consultoria, que oferece ao profissional e às empresas uma nova forma de pensar o gerenciamento de pessoas, a liderança e a alta performance. É sócia fundadora da Educação Inédita, que apresenta ao mercado educacional uma norma de pensar a educação a partir da perspectiva da neurociência, tanto para professores quanto para mantenedores de escola, alunos, pais e cuidadores. Com vocês, Carla Tiepo. Bem-vinda ao Congresso Pedagógico Wizard 2021. Que eu vim acumulando, né, ao longo desse processo de desenvolvimento dentro da neurociência, e quero me colocar aqui, antes de mais nada, como uma professora, né, que também se sente bastante provocada, bastante incomodada com o tempo que vivemos, com as perspectivas que vivemos no tempo que vivemos, justamente porque somos cada vez mais provocados, né, em relação a como que nós vamos atuar na educação de forma a conseguir ser cada vez mais eficiente, um tempo que busca velocidade, mas que cada vez mais precisa deixar o ser humano único, né? Um ser humano que vai, muitas vezes, disputar espaço, ombro a ombro, com a inteligência artificial e que precisa se diferenciar na sua humanidade, justamente para que esse espaço do humano na nossa sociedade continue bastante preservado, né? E o ensino de línguas, eu imagino estar assim como uma dos cabedais, e às vezes as pessoas chegam a questionar, né? Será que o fato de se usarem ferramentas de tradução ou ferramentas de tradução simultânea, baseadas em tecnologia, vai manter a necessidade de se fazer o aprendizado de outras línguas, né? Do ponto de vista do cérebro, eu gostaria de compartilhar com vocês que os insights são justamente no sentido de que o fato de um indivíduo falar mais de uma língua, né, e com mais línguas ele falar melhor, isso tem um impacto diretamente na forma como ele dispõe das capacidades cerebrais, especialmente as funções executivas, que são funções super importantes do cérebro, e que estão diretamente correlacionadas com o fato de se poder trabalhar com o controle inibitório, com a flexibilidade cognitiva, e também, obviamente, todo o arcabouço de conhecimento sobre culturas, sobre formas de se pensar o mundo, que a linguagem traz, né? Então, eu tenho certeza de que esse espaço, que é o espaço do aprendizado de línguas na vida das pessoas, vai permanecer ainda por muito tempo como sendo um esteio, inclusive, para o desenvolvimento cerebral e para a forma como as pessoas atuam no mundo, né? Queria compartilhar com vocês aqui alguns conhecimentos a partir da perspectiva da neurociência, que eu acho que podem vir a atuar de forma inspiradora no modelo que vocês trabalham e com essa volta toda da pandemia, com a dimensão que a gente está vivendo, como é que a gente pode definitivamente produzir este impacto, né? Que inclusive é o nome do congresso, do evento, né? Como que a gente, a partir do ato de ensinar, pode definitivamente impactar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida desse potencial, mas quando a gente olha, inclusive, para o desenvolvimento cerebral, para a forma como o cérebro funciona, isso fica ainda mais claro, ainda mais latente, né? Eu queria começar contando para vocês aqui a historinha de essas imagens, elas representam cultura de célula,
é uma coisa que está acontecendo fora do cérebro, dentro de placa de laboratório, né? E que poderia não significar muita coisa para nós se efetivamente a gente não pudesse ver um fenômeno aqui bem importante, que é um fenômeno associado com a perspectiva de como que as conexões cerebrais se formam, né? Nós temos, nessas 3 imagens aqui, ó, na primeira imagem a gente tem uma rede neural formada por 3 neurônios, que são as células principais do cérebro. Essas células aqui, elas estão formando uma rede, né? Elas estão aqui estruturando uma rede, e essa rede, obviamente, neste caso, não tem significado nenhum, porque nós não estamos dentro de um ser vivo, a gente está numa placa de cultura de células, mas isto aqui poderia ser uma rede neural representando, por exemplo, um objeto dentro do cérebro humano, né? Obviamente, não seriam apenas 3 neurônios, seria uma coisa um pouco mais complexa, mas já já vocês vão entender por que eu estou fazendo essa analogia. E aqui, ó, chegando nesse cantinho aqui da nossa imagem, a gente tem um outro pedaço de cérebro, que é o pedaço de neurônio, que é um axônio. É a terminação nervosa, o final de um neurônio que vai se conectar com outros neurônios, seja isso dentro do sistema nervoso, né, de um animal, de um ser humano, ou mesmo aqui nessa placa de cultura de células. E como é que essa conexão se dá? Esse experimento, o que é feito nesse experimento, é justamente ativar esta rede neural ao mesmo tempo em que este axônio está sendo ativado, produzindo uma ativação simultânea. Como é que é essa ativação? Nada mais do que a aplicação de uma corrente elétrica de uma voltagem muito, muito, muito baixinha, né, que é a voltagem ali dos neurônios, e com frequências relativamente altas, né? Então, você trabalha ali com uma dinâmica de ativação por atividade elétrica, e olha o que acontece. Já depois de algumas horas, no caso de uma placa de Petri, nessas condições aqui que são in vitro, né? No cérebro humano isso vai ter uma outra dinâmica de tempo, mas aqui você consegue perceber que já há uma pequena aproximação desse axônio em direção à rede neural, não é? E a rede neural, que estava aqui formada, também já começa a ter algumas espículas em direção ao axônio. E nessa última imagem, que também corresponde a algumas horas depois desse processo, porque essa ativação continua sendo contínua, você já tem um crescimento bastante robusto desse axônio e ele, basicamente, esse neurônio foi incorporado nessa rede, né? E essa incorporação nessa rede, ela é bastante significativa, porque, como a gente vai ver, as conexões neurais são, na verdade, o processo em si de aprendizagem. O processo de aprendizagem está relacionado diretamente com o ato de se produzir essas conexões e, mais do que isso, de se utilizar essa rede como uma rede de significados e, a partir desse processo de estimulação, você ter uma perenidade nesse circuito. Quer dizer, não só é importante que o circuito se forme, como ele também tem uma duração, né? Que ele dure no tempo, que ele tem uma durabilidade, né? E aí é bem interessante a gente verificar que, ao estudar uma imagem, por exemplo, de um único neurônio, isso aqui é um neurônio que estava num animal, agora não está mais, né? Porque ele se transformou numa estrutura ali, numa peça histológica, né? Esse neurônio que está aqui representado, ele tem cada um desses pontos que estão tingidos em vermelho, representam conexões que ele fez no momento em que ele estava funcional dentro do cérebro, né? Então, imaginem números, né? Imaginem que nós temos 86 bilhões de neurônios no cérebro humano. Esse número, inclusive, foi uma pesquisadora brasileira que chegou. É um número bastante exato, porque a técnica que ela usou para contagem de neurônios é muito elaborada e bastante inteligente e nos traz um número bastante próximo do real. Então, um ser humano adulto, um adulto, teria cerca de 86 bilhões de neurônios, e imaginem que ele pode vir a fazer até 10 mil conexões. Então, 86 bi, um B de bola, vezes 10 mil, já nos joga na casa
de trilhões de conexões, né? Muito próximo de 1 trilhão de conexões possíveis dentro de um cérebro humano. E aí é bem interessante a gente pensar que essa perspectiva de conexão sempre nos dá a ideia, não é, de alguma coisa limitada, até porque a gente, durante muito tempo, se espelhou ou entendeu o funcionamento cerebral como, de alguma forma, um paralelo com computadores. Ainda que essa analogia não tenha valor nenhum, tá? De verdade, não tem valor nenhum, porque o cérebro não funciona como um computador, as pessoas fazem essas analogias. E aí, a primeira coisa que as pessoas pensam, exatamente como acontece com um computador, é que existe uma capacidade, que existe um limite, um processo de capacidade, que eu tenho uma certa capacidade de fazer essas conexões ou um limite físico para essas conexões. E é bem importante que a gente saiba que isso não existe. Não existe esse limite. Até porque um mesmo neurônio pode fazer conexões com outros 10 mil neurônios, né? Isso é justamente como se formam as redes nas áreas mais elaboradas do cérebro. Queria chamar a atenção de vocês, né, para essa imagem, que é uma imagem já bastante tecnológica, né? Isso aqui já é um conectoma. Esse nome vem até em razão do projeto Genoma, né, que fez o mapeamento do gene do ser humano, e hoje você sabe que você pode tranquilamente enviar uma gotícula de saliva para um laboratório especializado e ele te mandar um mapa dos seus genes, né, o seu genoma. E o genoma, ele tem essa característica de ser de um indivíduo específico, ele não é da espécie, apesar de, obviamente, ter uma grande repetibilidade, né, de um indivíduo para outro, o genoma é realmente um mapa dos genes do próprio indivíduo. E o conectoma, ele tem essa mesma possibilidade de você mapear o cérebro de um indivíduo específico. Então, essa foto que eu estou mostrando para vocês, ela é o conectoma de um indivíduo em especial, né? Imagine que daqui a alguns anos a gente também possa ter acesso a exames como esse, né? Acesso a possibilidade da gente ver nosso cérebro e as conexões do nosso cérebro representadas numa imagem. Essa imagem ela é bem interessante, porque as cores, inclusive, representam as forças das conexões. O quanto essa conexão é robusta, o quanto essa conexão é veloz, o quanto que ela é bastante utilizada. A gente poderia usar aqui o termo azeitada, né? Como se fosse assim uma rede lubrificada que pudesse ser usada com maior velocidade, com maior competência, com uma dinâmica, inclusive, meio automática de ser ativada e de ser processada, né? Mas é interessante a gente pensar que cada um de nós tem o seu próprio conectoma e que este mapa está diretamente associado aos estímulos que nós recebemos ao longo da vida. Óbvio, tem uma carga relacionada à nossa genética, à história da nossa genética, mas diria que o aspecto mais fundamental para o desenvolvimento cerebral está muito conectado com o tipo de estímulo que nós recebemos e como que esses estímulos são processados e produzem esses circuitos neuronais, essas conexões nervosas. Bom, para vocês terem uma ideia de como isso acontece, por exemplo, na questão da linguagem, que é um tema que aqui é bastante relevante, obviamente, quando você está aprendendo a sua língua materna, não é? Ainda que você aprenda outras línguas em concomitância com a sua língua materna, isto vai acontecer mais ou menos da mesma forma. Quando você aprende 2 ou 3 línguas ao mesmo tempo, você mais ou menos forma conexões entre todas elas. É como se você fosse capaz de ter uma área cerebral em que se reunissem todas essas formas de expressar diferentes objetos e também diferentes abstrações, né? Que é justamente o quanto que você consegue ir elaborando o uso dessa língua. Mas eu quero usar aqui como exemplo uma coisa bastante simples. Imagina uma criança pequena entrando em contato pela primeira vez com a caneta, uma caneta qualquer, tá? Ela está no colo da sua mãe, a mãe está escrevendo, não é? Usando aquela caneta para escrever, e a criança está observando e se interessando, porque, obviamente, aquele objeto tem movimentos aleatórios, movimentos que são estranhos, diferentes de tudo que ela já tenha visto, não se comporta como um móvel, como alguma coisa que
que tem um movimento um pouco mais previsível. Quando uma pessoa usa uma caneta para escrever, a movimentação da caneta é muito aleatória e interessa para quem está investigando o mundo, porque é diferente de tudo que já foi visto antes. Então, a criança se fixa ali. Se ela conseguir perceber que a ponta da caneta está produzindo alguma coisa no papel, ela fica ainda mais intrigada com aquele processo. E ela está recebendo uma ativação importante nas regiões visuais do cérebro por conta daquela experiência. Inclusive, regiões que estão associadas a movimentos e que nem sempre estão em áreas tão elaboradas do cérebro. Tem áreas até mais primitivas do cérebro que já detectam o movimento. Então, ela vai estar sendo ativada em diferentes níveis dentro do cérebro por conta daquela experiência. Só que aí ela tenta pegar a caneta porque isso é natural da criança, ela quer tocar, quer levar à boca para poder fazer uma investigação sobre aquele novo objeto. E vai receber uma negativa, né? Então alguém vai dizer para ela: não, a caneta é caca, a caneta é da mamãe, não pode pegar, não pega, vai machucar, faz dodói e tal. E aí a criança é furtada dessa experiência de poder tocar naquele objeto que ela se interessou tanto. Em favor aí, né, dessa questão da segurança, dela não se riscar, é uma opção de coisas que os adultos tentam evitar que as crianças experimentem, né? Que em geral estão ali ligadas a coisas que podem ser perigosas ou que podem dar trabalho para os adultos. E fica aqui já, né, uma ressalva de como que a gente deve trabalhar experiências, né? A gente tem que com o que a gente tem que se preocupar quando a gente promove experiências? Basicamente com a conexão. E aí, vamos lá, digamos que nesse momento ela teve a experiência visual, que foi uma experiência muito marcante, e a única experiência auditiva que ela teve naquele momento foi justamente aquelas palavras. Algumas ela já conhece, o tal do não, que já é bastante repetido, o tal do caca, quem sabe, mamãe, essas coisas já estão mais ou menos resolvidas ali nas conexões cerebrais dela, mas apareceu um som novo, alguma coisa como caneta, um som que ela não consegue ouvir ainda, caneta, nem conseguiria fazer uma divisão silábica sobre esse som, mas ela já consegue ouvir ali um arremedo, uma coisa assim, né? Semelhante a como uma pessoa que não tem proficiência ou não tem conhecimento de uma outra língua escuta os sons dessa outra língua, né? Que fica tudo mais ou menos embolado, mais ou menos sem uma definição. Muitos sons são escondidos ali naquela pronúncia, naquela forma de expressão do som. Mas a criança não tinha experiência com o som caneta, mas ali o córtex auditivo dela já começa a ficar impregnado ali daquele som novo, daquela forma, e relaciona isso com a experiência visual. Ao longo, né, dos dias, vão passando os dias, os meses, pode ser que essa criança tenha outras experiências com o objeto caneta, iguais a essa primeira, ou um pouco diferentes. Mas cada vez essas experiências podem ficando cada vez mais ricas. E, obviamente, um dia ela vai se encontrar sozinha com a caneta. Ela vai engatinhar ali no meio da sala, vai subir na mesa de centro e vai encontrar a caneta dando bobeira ali, né? Então ela pega, vai pôr na boca, vai querer, né, fazer aquela experimentação que ela tinha pensado em fazer naquele momento que ninguém deixou, mas agora ela está sozinha lá com a caneta. Então essa caneta vai para a boca, essa caneta vai viver, né, essas outras possibilidades, essas outras questões de experiências que podem ser construídas. E o fato dela pôr a caneta na boca, e mais, dela, quem sabe, conseguir riscar o chão, o sofá, a parede, vai gerar uma experiência de muito maior valor, né, para ela em relação a justamente como ela vai compreender o objeto, as potências do objeto e o que esse objeto é capaz de fazer ali na mão dela. Ele não se mexe como ele se mexia na mão da mãe, mas ele também passa a ser bastante interessante por conta desse produto que ela consegue realizar no seu meio, dessa mudança que ela consegue realizar no seu meio. A mãe dela não vai achar muito boa essa mudança que ela está realizando no meio, e quando ela se der conta de que a criança está muito quieta, ela vai entrar na sala para ver o que o bebê está fazendo, ela vai se assustar com o sofá todo riscado, com a parede toda riscada. E nesse dia, a nossa criança vai ter uma impregnação auditiva completamente diferente daquela primeira experiência, né? Porque a mãe dela vai falar em alto e bom som, né? A caneta não! E aí, ó, como que isso vai ficar muito mais claro para ela ali em relação à estimulação auditiva.
Mas o que foi acontecendo em cada uma dessas experiências? Olha que interessante, exatamente aquilo que eu mostrei para vocês no nosso primeiro slide. Neurônios que estão sendo ativados simultaneamente por conta da experiência ser uma experiência única, começam a se conectar. E aí, olha que interessante, essa imagem que eu estou trazendo para vocês, ela nos mostra 4 momentos diferentes de um indivíduo adulto performando, né, as suas competências de linguagem. Então, aqui ele está ouvindo palavras. E vejam que interessante, quais são as áreas cerebrais que foram ativadas. Eu não vou explicar em pormenores como que essa ativação é medida, né? Mas basta vocês compreenderem que as regiões que estão mais ativadas aqui, que estão com cores, né, mais próximas desse máximo, são aquelas que estão mais ativas nesse dado momento, né? E as áreas em preto não significam que não estão ativas, mas o nível de atividade não é suficiente para que esse exame detecte da forma como ele foi planejado, né? Mas aqui é uma tomografia por emissão de pósitrons e eu consigo identificar quais áreas cerebrais foram mais ativadas. Essa área que está aqui, ó, que está bem ativa, é a área auditiva, natural. Se eu estou ouvindo palavras, o som está entrando ali pelo aparelho auditivo e os neurônios correlacionados a ele estão sendo ativados. Esses neurônios, em última instância, vão acabar ativando esta região do córtex cerebral, que serve justamente para detectar a natureza do som, para identificar aquele som. Porém, quando esse som tem uma relevância como uma palavra, e é o caso nessa situação, é necessário ativar uma área adjacente, uma área próxima a esta primeira, que justamente, pessoal, se localiza na intersecção entre as áreas visuais, que estão aqui atrás, e as áreas somestésicas, que estão aqui em cima. O que é somestesia? É justamente a capacidade de perceber através do corpo. Então, o tato é uma espécie de somestesia, né? A percepção da nossa temperatura também é uma espécie de somestesia. Se o ambiente está frio, se o ambiente está quente, também é uma somestesia. E reparem que há uma triangulação aqui, né, entre a área da audição, a área da visão e a área da somestesia, puxando a área da linguagem, que vai se estruturar exatamente aqui, a percepção da linguagem, justamente nessa interface. Por quê? Porque estas conexões foram formadas exatamente por estas experiências, né? Então, só aqui a gente já consegue pensar como que o aprendizado de línguas está muito correlacionado com essa perspectiva da gente entender o funcionamento cerebral, né? Óbvio que as metodologias de ensino de línguas já utilizam essas práticas multissensoriais, isso não seria novidade alguma, mas imagine o quanto de intencionalidade nós podemos colocar se a gente entende efetivamente como que isso se dá tanto para a percepção quanto para a expressão. Porque eu acho que vocês vão concordar comigo, a etapa da compreensão da linguagem, ela é um pouco mais tranquila, inclusive, da gente construir, do que a expressão numa determinada língua, né? Então, compreender palavras em outro idioma não é tão complicado quanto, especialmente se nós estivermos falando de coisas bastante concretas ou com alguma correlação com o meu campo de estudo. Eu vou aprendendo aquele vocabulário, mas do ponto de vista da compreensão. E aí tem um desafio enorme para construir conexões que vão usar esse repertório, porém, para a expressão. E essa expressão conectada efetivamente, inclusive com a nossa habilidade de pensar, que seria dos grandes problemas do processo do aprendizado de uma segunda, terceira ou quarta língua, né? Porque justamente a estrutura de pensamento do indivíduo vai acontecer na língua mãe. E para que eu possa fazer essa transposição, eu preciso quase que reconstruir um outro cérebro linguístico neste novo idioma, para que ele possa também pensar, ordenar, tomar decisões nesse outro idioma. Então, nós já vamos nos livrar aqui desses tecnicismos, né? Mas eu gostaria de mostrar só mais um elemento para vocês. Reparem que quando eu leio palavras, eu preciso ativar a área da linguagem, obviamente, mas vejam que não é a mesma região da palavra ouvida. A palavra lida, né? A palavra escrita,
ela vai precisar ativar seus próprios circuitos de compreensão. Então, quando eu aprendo a ler, eu tenho que fazer ainda um outro movimento que diz respeito à leitura, né? E aqui fica sempre aquela pergunta, né? Será que a leitura ajuda no aprendizado, por exemplo, de uma segunda língua, uma vez que os códigos de leitura não são os mesmos, né? A pronúncia, os sons originados de cada uma dessas palavras em cada um desses idiomas não correspondem diretamente à mesma forma de leitura? Será que isso não seria apenas mais um fator confusional nesse processo? E reparem que, de novo, a gente constrói mais circuitos. Se eu for falar, eu vou ativar as áreas da audição, mas vou precisar ativar outras regiões que são da expressão da linguagem, e aqui sim, nós temos uma questão bem importante a ser considerada, que é justamente o desenvolvimento de um comportamento que esteja associado àquele idioma, aquela língua que está sendo aprendida, né? Mas não era exatamente sobre isso que eu queria contar, que eu queria explicar. Eu usei um exemplo muito próximo de vocês para falar sobre a conexão, sobre como justamente essa conexão se dá. E é muito importante que a gente compreenda que esse processo de conexão, ele está diretamente associado a outros fenômenos, né? Então, eu quero provocar vocês a se lembrarem, eu não vou conseguir, obviamente, acompanhar as respostas de vocês, mas eu queria saber, né, que você pensa aí, se você se lembra, de alguma forma, desse personagem que está aqui, né? Um personagem que ficou bastante famoso num evento específico que a gente atravessou, né? E algumas pessoas é capaz que se lembrem, especialmente aquelas que são muito próximas daquele país onde isso aconteceu, porque não foi aqui no Brasil, né? Quem sabe estivessem até morando por lá naquele momento, né? E foi justamente o evento do 11 de setembro. Essa foi uma das vítimas que apareceu bastante na mídia, que acabou sendo quase que uma representação, né, desse processo, daquele momento porque ela é uma pessoa que está muito bem vestida, com um colar de pérolas e tal, mas completamente nesse momento tomada pela poeira do acidente e tal. Mas o 11 de setembro, ninguém que estivesse vivo naquele momento consegue se olvidar daquela situação, né? Conta com detalhes, aonde eu estava, o que eu falei, quem eram as pessoas que estavam comigo, o que eu imaginei na hora, o que eu pensei, o que eu senti, né? Tudo isso tem memória 20 anos depois, né, pessoal? Não sei se vocês se recordam, mas vai fazer 20 anos agora, né? Provavelmente teremos aí vários eventos, inclusive para relembrar, né, como um memorial aí, esses 20 anos. E por que a gente guarda memória de 20 anos atrás, né? Qual é a questão associada com essas memórias, né? De verdade, o cérebro ele é extremamente seletivo em relação a que conexões ele vai manter. Ele forma conexões. Você é capaz de lembrar agora o que você tomou no seu café da manhã hoje. Se você parar um pouquinho para pensar, você lembra o café da manhã, o almoço, você se lembra com quem você se encontrou. A sua narrativa sobre o dia de hoje ela é muito boa. É chamada memória de curto prazo. Mas para que isso fique perene, para que isso se transforme em uma memória de longo prazo, e uma dessa natureza, 20 anos, não é? Eu preciso que vários eventos ocorram. Mas um dos mais importantes é justamente o valor emocional que está associado aqui. Antes mesmo de eu começar a falar com vocês, estavam justamente falando sobre o papel desse valor emocional. E, né, destacando-se o papel das emoções de valência positiva, emoções que inspiram, emoções que fazem com que a gente se conecte, né? As crianças fazendo declarações a respeito de como veem os seus professores, elas falam muito sobre essa conexão, elas sorriem, elas falam sobre afeto, melhor professor, o professor que eu mais gosto, né? Elas estão falando disso, só que na maior parte das vezes, essas conexões emocionais que eu quero que vocês considerem, elas podem, inclusive, acontecer de forma subreptícia, de forma implícita, e podem, inclusive, ser de valência negativa. Nós, como professores, temos esse papel e temos esse poder de produzir essas interações. Quando alunos se postam frente a nós, seja no ambiente virtual, no ambiente presencial, nós temos uma influência muito grande na experiência que eles estão vivendo. E da forma como nós nos conectamos, inclusive com o conteúdo que nós estamos apresentando,
né? Aquele professor empolgado, aquele professor que ama a cultura do país, que leciona o idioma, né? Que ama a própria língua, a estrutura da língua, que consegue mostrar o quão curiosa ela é, o quanto diferente. Esse professor é um professor que ele tem a tendência a empolgar muito mais o seu alunado do que um professor mais instrumental, um professor que está ali apresentando os conteúdos, querendo que o outro indivíduo aprenda a partir da percepção da necessidade do aprendizado. E isso é uma coisa que muitas vezes deixa a desejar, especialmente se você estiver falando com jovens, com crianças. Eles, ainda que tenham um lugar específico lá da mentalidade deles, especialmente porque eles ouviram dizer, muitas dessas coisas não estão intrínsecas a eles, eles são meio que convencidos a acreditar que o aprendizado de línguas pode modificar a vida deles, pode dar acesso, pode dar a eles novos empregos, e eles escutam isso, mas eles não sabem sobre isso exatamente. Isso não está entronizado dentro deles. Então, muitas vezes, nós temos uma maior chance de construir dinâmicas emocionais que falem sobre emocionalidades que estão presentes no cotidiano da vida deles, do que efetivamente sobre promessas de futuro. Uma coisa muito interessante, que um poder que a emoção tem, é que nem sempre cola o que a gente quer que cole, né? Eu imagino que vocês conheçam esse cidadão aqui, né? E saibam até qual foi o dia que ele morreu. Tem muita gente que sabe exatamente o dia que ele morreu, porque era um feriado, porque era uma pessoa muito aclamada, que todo mundo gostava muito, né? E se eu perguntar para você qual que é o significado do Ayrton Senna na vida, no cotidiano do brasileiro, né? Qual foi o sinal, como foi que ele simbolizou isso, de que forma que ele representou essa nação através do esporte, essas coisas. Você vai falar sobre orgulho, você vai falar sobre coragem, você vai falar sobre tenacidade, você vai trazer esse tipo de referência. Então, é dessa forma que você acha que o Ayrton Senna marcou o Brasil, marcou o brasileiro. Mas veja que coisa, não é? Uma das marcas que o Ayrton Senna deixou e que pouca gente comenta e que pouca gente se dá conta é que na época em que o Ayrton Senna pilotava e era campeão mundial, etc. e tal, o cigarro Marlboro era um dos cigarros mais consumidos no Brasil. Inclusive, esses dados mostram a importância de não se permitir, né, propagandas, por exemplo, de cigarros ou de bebidas alcoólicas associadas a grandes esportistas, porque cria-se uma ideia de que você pode, inclusive, viver aquele universo daquele esportista, o universo da saúde, o universo da potência, e ainda assim fumar, ainda assim beber, né? Porque essas coisas estarão intrinsecamente conectadas, né? E o que isso tem a ver com o cérebro? Tem a ver uma coisa muito importante, porque essa região cerebral que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um pedaço do cérebro, na verdade, é o hipocampo. Ele leva esse nome porque hipocampo em grego, né, é cavalo marinho, tá? Então, esse termo aí, originário do grego, batizou essa área cerebral que se parece ali, né, com um cavalo marinho. Mas o hipocampo, ele, além de ser, obviamente, uma estrutura curiosa do ponto de vista morfológico, ele funcionalmente é uma estrutura muito robusta e muito importante. O hipocampo ele se situa no centro do cérebro, no centro emocional. E essa imagem aqui, ela é referente a um paciente dos anos 50, 1950, que teve um atropelamento. Ele foi atropelado e, depois desse episódio, ele começou a ter muitas convulsões. Ele desenvolveu uma epilepsia, que é um quadro de convulsões sequenciadas, né, seriadas. Ele chegava a ter, para você ter uma ideia, 300, 400 convulsões em um único dia. Quando ele chegou no ponto mais grave da doença dele, ele chegou a ter 400 convulsões em um único dia. Só que quando ele se acidentou, ele tinha 12 anos de idade. E nenhum neurocirurgião iria se aventurar a operar o cérebro de uma criança nessa idade. Então, eles esperaram para propor à família, propor ao próprio HM, Rimolazon, nome desse paciente, que ficou conhecido como HM porque ele viveu por muitos anos. Ele foi estudado por muitos anos, estando ainda vivo. O médico dele, Dr. Scoville, era um neurocirurgião da época, eles estavam justamente desenvolvendo uma cirurgia experimental
mas que já tinha resultados de sucesso quando era feita de forma parcial. Eles faziam a retirada parcial dos hipocampos e, com isso, conseguiam reduzir bastante as convulsões diárias dos pacientes. Já era certo na época em que a cirurgia foi oferecida para o HM. Porém, o Dr. Scoville, que era o médico dele, achava que, no caso dele, dada a gravidade do caso, seria melhor a retirada completa dos hipocampos. E por que eles retiravam o hipocampo? Né? Primeiro, pelo seguinte, não se sabia exatamente qual era a função do hipocampo naquela época. O que eu vou contar para vocês aqui não se sabia naquela época. Inclusive, foi ele quem ajudou a descobrir. E outra coisa é que esta região do cérebro ela está conectada, e isso faz todo sentido para a gente, conectada com todas as outras partes do cérebro. Ela se conecta amplamente com todo o córtex cerebral e com várias regiões dos núcleos da base e outras áreas cerebrais. Então, o hipocampo tem farta conexão com muitas regiões do cérebro. E aí eles achavam que essas conexões eles já conheciam, né, através da anatomia, eles acharam que se eles retirassem o hipocampo, eles conseguiriam, então, diminuir a atividade cerebral e diminuir as convulsões. E eles acertaram. Mas o que eles não sabiam qual era o papel dessas conexões. E eles perceberam, depois do HM, que essas conexões tinham um papel bem, bem fundamental, uma vez que, sem os hipocampos, o HM nunca mais conseguiu aprender ou guardar nenhuma nova informação. A ponto, pessoal, de ele ter terminado de almoçar, passado alguns minutos que ele tinha acabado de almoçar, ele à frente do prato ainda, o prato ainda sujo na frente dele, você perguntar para ele o que você almoçou, ele olhar para baixo para o prato e dizer, não sei. Ou a neuropsicóloga que atendeu o HM, a Brenda Milner, ela se apresentou para ele centenas de vezes para poder trabalhar com ele, porque ele não se recordava que a conhecia. E ele próprio envelheceu. Ele fez essa cirurgia, ele tinha 22 anos de idade. E ele faleceu aos 70. Então, ele viveu 50 anos, 70 e poucos, na verdade, 77, se eu não me engano. Ele viveu mais de 50 anos, 55 anos. Agora, os números não estão na memória fácil, mas durante todo esse tempo, ele não conseguiu guardar nenhuma nova informação ou se recordar de que ele estava vivendo esses dias, né? A ponto de que se ele visse a própria imagem no espelho, ele se assustava. Mas não tinha muito problema, porque logo ele esquecia que ele tinha tido essa experiência, né? Realmente desastrosa, né, a cirurgia, mas nos trouxe uma informação preciosa sobre o papel do hipocampo. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque, curiosamente, não é? O hipocampo é uma região, uma área do cérebro emocional. O hipocampo está no meio do sistema emocional, o que nos mostra que a emoção é um dos valores mais importantes para a construção de novas conexões e para, mais do que isso, a permanência delas. Logo, se você quer impactar o seu aluno, né, chamando o tema do congresso aqui para a nossa conversa, se você quer impactar o aluno, os recursos emocionais são recursos muito importantes para esse impacto, né? Eu, por exemplo, em sala de aula, eu dou aula para alunos do curso de medicina, dou aula para primeiro, segundo ano, né? São alunos que, não sei se vocês imaginam, que depois que eles entraram num dos vestibulares mais concorridos do país, né? Eu dou aula na Faculdade de Medicina da Santa Casa, depois que eles entraram no vestibular, conseguiram dar conta, né, desse desafio de entrarem na faculdade, eles simplesmente acham que está tudo ganho, que não precisam fazer mais nada, já viraram médicos, né? E mal sabem eles que a história mal começou. Então, eu preciso usar essas estratégias para trazê-los. Eu conto, né, faço narrativas, conto piadinhas, conto historietas, né? Como agora mesmo eu contei para vocês a historinha da criança que está entrando em contato com a caneta. Isso é uma história que muitos de vocês podem ter presenciado, podem ter visto os seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãos fazendo esse tipo de coisa. E vocês imediatamente correlacionam com a prática de vocês, profissional de vocês, onde vocês vivem essas experiências com os alunos, onde vocês buscam mostrar para os alunos um objeto e o nome desse objeto num outro idioma, sem falar a tradução especificamente, não é?
justamente porque isso faz com que a vivência seja ainda mais profunda e que aquele circuito não fique tão condicionado à tradução para a língua materna. Então, essas práticas que trazem essa emocionalidade, que trazem storytelling, que às vezes eu falo coisa errada para provocar os alunos na sala de aula, falo uma coisa dramaticamente errada e vejo o movimento deles, vejo eles se interessarem, um cutucar o outro, comentar, e aí quando você vem com a informação correta, quando você diz, né, tava só te provocando, eles percebem que você estava fazendo uma brincadeira, mas o conteúdo que você estava trabalhando ali fica mais evidente. Então, você pode trabalhar com excitação, né? Como a ideia de, imagina você, agora fecha os olhos, imagina que você está na Disney, ou imagina que você está em Florença, ou imagina que você está em Berlim, não é? E que você vai se comunicar com pessoas locais, que você coisas desse tipo, que colocam o indivíduo num outro espaço-tempo e que podem trazer uma emocionalidade através justamente ou de uma dor, você pode cutucar na dor, por exemplo, de dizer da impossibilidade. Quando foi que você foi viajar e que você ficou parecendo, né, uma pessoa desconectada ali daquele lugar, porque você não conhecia o idioma, ou que tipo de conteúdos você gostaria de poder consumir nas redes sociais, na internet, que você não consome por causa da limitação do idioma, e aí você trazer ali uma experiência em que ele consegue compreender o vídeo de um influencer de outro país, né? Então, essas dinâmicas emocionais, elas impactam muito, e são uma forma muito importante de você construir circuitos de valor, né? Os hipocampos, eles inclusive aumentam de tamanho. Esse experimento aqui, experimento não, né, esses conhecimentos que nós temos, o hipocampo ele pode, é uma das poucas regiões do cérebro, tá? É possível que você já tenha ouvido na internet dizer que o cérebro tem neurônios e tal, isso é uma coisa bastante falada, mas a gente sabe que não é no cérebro todo que há essa produção de novos neurônios. Um dos poucos lugares onde realmente existe a produção de novos neurônios é no hipocampo, a ponto de que espécies de pássaros que armazenam alimentos, né, espécies de pássaros que vivem, por exemplo, pardais, que vivem em climas um pouco mais temperados, onde você tem estações do ano onde não há alimento disponível, esses pardais possuem hipocampos maiores, hipocampos fisicamente maiores do que pardais comuns, que não armazenam alimentos. E um dos dados mais interessantes desse tema fala sobre a nossa própria espécie, porque os taxistas de Londres, até o ano passado, eram submetidos a uma prova difícil e complicada, que não era apenas sobre o nome das ruas ou a localização delas, mas sim sobre deslocamentos, sobre qual era o menor caminho entre dois pontos da cidade de Londres, e cercanias, e a periferia de Londres também. E essa prova, obviamente, requeria muita memória de curto prazo, memória atualizável. Então, esses taxistas tinham um hipocampo também maior do que a maior parte das pessoas, né? Vou fazer aqui um primeiro reset aqui da nossa sala, né? Colocar um ponto aqui importante sobre a emoção. Eu queria compartilhar com vocês esse resumo aqui, mostrando que a emoção ela é um marcador de valência, ela nos fala sobre a importância daquela informação, ela nos dá o tom sobre o quanto aquela informação pode vir a ser útil, ou é curiosa, ou é interessante para o meu dia a dia, né? Prédios que são atropelados por aviões são coisas que definitivamente são importantes de se pensar, um casamento, uma festa, um acidente, são coisas que marcam muito profundamente. Mas, se você viver experiências também de valor, por exemplo, com o uso de um idioma, muito provavelmente isso também vai ter uma marcação de valência interessante, né? Ou uma descoberta, uma sacação. Eu não me lembro, mas é tão comum, eu não estou me lembrando de nenhum exemplo agora, mas é tão comum quando a gente conhece as palavras em um outro idioma, o quanto que isso revela sobre o seu próprio, né? Como falsos cognatos, ou até mesmo palavras que têm que são mais usadas numa outra língua e que em português quase não é utilizada, mas que existe também em português e que aumenta, inclusive, seu vocabulário no próprio português. Então, essas coisas podem ir dando marcações de valência importante, mais sucesso profissional, maior capacidade de se conectar com o mundo, né?
E aí, olha que interessante, você como professor, detentor daquele conhecimento, detentor daquela habilidade de se comunicar naquele outro idioma, naquela outra língua, pode mostrar essa valência emocional, pode contar sobre essa valência emocional, pode compartilhar experiências suas de valor que aquele tipo de conhecimento te permitiu vivenciar, né? A emoção também, como eu disse para vocês, é uma espécie de memória, porque ela cola aquela vivência, né? Então, como o caso do Ayrton Senna ali, eu colei o cigarro Marlboro com o heroísmo, com a força dele. Então, para o lado bom e para o lado ruim, essa emoção também é uma memória. A emoção ela também fala sobre uma real necessidade de mudança, porque muitas vezes ela fala sobre uma dor, sobre um incômodo, sobre uma angústia, e a gente precisa poder tocar nesses assuntos sem ferir suscetibilidades. Justamente como um professor causador de impacto, nós precisamos poder tratar de coisas que efetivamente são relevantes para as pessoas. E, por fim, também a questão do quanto que isso está relacionado ao papel do acerto, né? O mecanismo neuronal envolvido com a emoção, ele fala sobre quando as coisas dão match, sobre quando as coisas funcionam, sobre quando as coisas são eficientes, e aquilo nos guarda como uma emoção de valência positiva, né? Por que eu uso o termo valência aqui? Porque é justamente isso que a memória, que a emoção faz. Ela dá uma espécie de peso para aquele conhecimento, para aquele circuito, para aquela memória que foi formado. Então, ela é fundamental para o processo de aprendizagem. Mas agora vamos falar sobre um segundo processo, né? Essa outra estrutura aqui chamada cerebelo, curiosamente, parece pequena, né? Ela fica aqui embaixo do cérebro, comparativamente com o restante do sistema, ela é relativamente pequena, mas, pasmem, é a estrutura que mais neurônios tem no cérebro. Mais neurônios tem no encéfalo, né? Porque aqui a gente já está falando de uma coisa um pouco mais ampla. Quem conhece o métier sabe que não dá para chamar o cerebelo de cérebro, mas ele faz parte do encéfalo, porque tudo que está dentro da caixa craniana é o encéfalo, e o cerebelo não está no mesmo lugar do cérebro. O cérebro é uma parte, o tronco encefálico é outra, e o cerebelo é outra. Então, o encéfalo é dividido em 3 partes, e o cerebelo é uma delas, o cérebro é outra. Mas o cerebelo, ele tem uma estrutura muito vasta em número de neurônios, e ele tem um papel muito interessante, que vocês vão gostar de conhecer, e quem sabe vocês possam, inclusive, usar esse conhecimento de forma muito importante para gerar o impacto que vocês querem. O cerebelo é uma estrutura de automatização. As primeiras descobertas sobre o cerebelo versavam sobre o cerebelo como uma estrutura para coordenação de movimentos. Ele automatizava uma sequência motora para que eu pudesse, por exemplo, dirigir um carro, tocar um instrumento musical, escrever, até mesmo falar, tá? É uma coisa que depende de automatização de movimentos. O fato de uma pessoa poder fazer pronúncias de palavras, é uma coisa que interessa para vocês também, em uma dada velocidade, com uma dinâmica, uma prosódia específica, né, que fala sobre a entonação, fala sobre o ritmo da fala, isso também depende bastante da função cerebelar. Mas isso a gente já sabia. O mais interessante foi o que aconteceu na virada do século, em termos de conhecimento, porque esses dois autores aqui, a Janet Sherman e o Jeremy Schmannman, eles conseguiram definir um outro papel para o cerebelo e publicaram isso, inclusive, como uma nova síndrome, né? Eles conseguiram identificar sintomas típicos de doenças cerebelares que não eram do movimento, que não tinham correlação com o movimento. E eles, na verdade, demonstraram que existe uma espécie de dismetria. Dismetria é uma palavra que a gente usa para falar sobre essa incapacidade, para vocês terem uma ideia, tá? Para ficar claro o que é uma dismetria. Você já foi provavelmente num neurologista, ele pediu para vocês fazerem movimentos assim rápidos, alternados, com os olhos fechados, para colocar a ponta do indicador na ponta do nariz, né? Se a pessoa tiver uma lesão no cerebelo, ela não consegue fazer esse movimento. Então, isso é uma dismetria, é uma incapacidade de ter a métrica correta do movimento, tá? E a dismetria do movimento, a dismetria para o movimento é bastante bem conhecida como um sintoma de lesões cerebelares. Mas o que esses autores demonstraram é que a gente tem uma espécie de dismetria do pensamento, que é justamente uma capacidade de automatização do pensamento. E uma das coisas que a gente mais busca, né,
no aprendizado de idiomas, aprendizado de uma segunda língua, terceira língua, é a expressão, como eu havia comentado com vocês. Então, além, obviamente, de mexer os músculos da boca para fazer a expressão, nós temos a construção desta expressão que tem que ser automática, porque ela justamente precisa acompanhar a velocidade do próprio pensamento e ela precisa estar em paralelo com essa velocidade do pensamento para que se torne útil. Caso contrário, se a expressão que eu tenho em outro idioma atravanca o meu processo de pensamento, o que vai acontecer? Eu imediatamente volto a pensar na minha língua materna. Se eu me sentir incapaz de pensar nesta outra língua, eu muitas vezes vou largar, não vou usar, vou pensar e construir o que eu quero falar em português, para depois tentar traduzir para outra língua. Claro que no começo esse é o processo, mas ele não pode parar aí. E que é uma espécie de um teto de vidro que tem no aprendizado de idiomas, né? Que é um teto onde a pessoa fica ali no intermediário, porque ela entende, ela fala algumas coisinhas, mas ela ainda não consegue gerar uma proficiência por conta dessa dificuldade. E um dos papers mais interessantes desses tempos é um paper que fala do papel do cerebelo, não só como funcionalmente importante, mas como até mesmo um processo de aprendizado e avanço da nossa cultura. Gente, e cultura e línguas parece ter uma correlação quase que direta, né? Parece ser, inclusive, interdependente, né? Então, quando a gente vai para esse aprendizado de línguas, a gente precisa pensar nesse processo de automatização, mas a princípio, o que a gente faz? A gente trabalha muito com a repetição. Como se a gente quisesse que a pessoa decorasse, não é? Como se fosse possível ir por aí. Mas olha que interessante, o caminho é sim a repetição, mas quem sabe um pouco diferente dessa forma que a gente estrutura para esse processo, né? Isso aqui, vejam, tem um pouco de liberdade poética aqui, justamente para que a gente possa compartilhar esse conhecimento com vocês e vocês já poderem aplicá-lo, né? De uma forma bastante tranquila. Eu compartilho com vocês aqui como que eu uso essa informação sobre o cerebelo para desenvolver conhecimentos, porque tem muito a ver com você, professor, já não mais com aquilo que você explicitamente quer ensinar, mas o que muitas vezes vai implícito. Vai na forma como você gesticula, vai no jeito com que você se expressa, e vai no seu modelo como uma pessoa que é falante daquele idioma, daquela língua, né? Então, o que é o valor do modelo? O valor do modelo aqui é muito importante para o cerebelo, porque da mesma forma como você, no movimento, observa o movimento e constrói intenções com aquele movimento, quer dizer, eu tenho coisas que eu quero alcançar, eu estou vendo alguém dançar, eu quero fazer essa dancinha do TikTok. Então, como é que eu observo essa pessoa ali no TikTok? Eu fico intencionando fazer igual a ela. Existem áreas cerebrais especializadas para esse processo. Definindo a intenção, eu vou também definir, a partir do modelo, um padrão de comportamento, que é justamente a posição social, as relações sociais, a cultura que se estabelece com aquele novo modelo. Gente, isso é um prato cheio para línguas, porque você pode usar modelos de praticidades que aquela cultura tem ou que aquela língua constrói, né? Eu conheço alguns exemplos, por exemplo, relacionados ao inglês, mas o alemão também tem exemplos interessantes de modelos de expressão que facilitam. Tanto que quando você vê dois bilíngues, né? Por exemplo, duas pessoas que falam inglês e português fluentemente conversando, não vai ser incomum eles alternarem entre essas duas línguas quando estiverem diante efetivamente de um modelo de expressão que seja mais fácil numa língua do que em outra. Então, isso é também uma forma de você seduzir através dessa modelagem. Daí vem o valor do erro, e aqui a gente tem um ponto crucial, porque, especialmente no aprendizado de adultos, o erro é um tabu. Especialmente quando a gente está falando de línguas, porque é como se a pessoa tivesse um recurso, que é a sua língua materna, infinitamente potente, e que ela estivesse abrindo mão dessa potência dela para ir para um outro lugar onde ela efetivamente se sente vulnerável. E trabalhar o erro nesse lugar da vulnerabilidade sempre tem uma demanda de emocionalidade, de valência negativa, que pode vir a atrapalhar.
Então, estruturar um combinado sobre como nós vamos trabalhar com o erro, uma cultura adequada do erro, a apresentação do erro como parte de um processo de aquisição, né? Por exemplo, você combinar um sinal de quando o indivíduo, porque a gente não quer interromper o indivíduo, por exemplo, enquanto ele está executando ali um exercício de expressão, né? Dentro do aprendizado de línguas. Mas você combinar um símbolo, um jeito para você, a partir de um sinal, você dar um indicativo para ele de que ele precisa elaborar um pouco melhor, isso ser recebido de forma positiva, porque isso lapida a intenção pela antítese, né? A intenção está lá, mas ela pode não estar lapidada. E o erro é a antítese da intenção. Toda vez que eu escapo da minha intenção, eu estou justamente no erro. Isso tem um valor absurdo para o cerebelo. Por quê? Porque o cerebelo aprende através do erro. Como assim, Carla? Enquanto lá no hipocampo, enquanto naquele sistema que a gente falava sobre a emoção, o que dá certo, o que dá match é ativado, aqui no cerebelo o jogo é completamente diferente. Aqui, o trabalho é feito justamente pela eliminação dos circuitos que estão errados. Ele faz o processo de desenvolvimento eliminando circuitos que não estão dando certo. Então, o erro é o processo de aprendizado em si. E é muito importante a gente promover a troca do que seria uma ameaça do erro por um desafio. Porque justamente é através da minimização dos erros que eu vou chegando cada vez mais perto de uma performance. E aí eu vou para o treino. E esse treino tem o papel de automatizar, né, o comportamento. Então, ele aprimora a execução. E quanto melhor eu executo, pensa nisso para o instrumento musical, se vocês não quiserem fazer esse paralelo com a língua. Quanto melhor eu executo, mais competente eu me sinto. E aí eu passo a ter uma emoção de valência bastante positiva nisso. Permite execução com menor esforço, eu sofro menos, eu vou me sentindo mais potente e com isso eu vou avançando naquele aprendizado, né? Então, eu imagino que vocês já podem até vislumbrar aplicações disso no seu cotidiano, e eu lhe garanto que essa potência aqui para automatização faz com que você consiga ter resultados muito, muito positivos no aprendizado em geral, mas especialmente de línguas. Nós tivemos uma oportunidade na Santa Casa de fazer uma abordagem experimental com pessoas que tinham um conhecimento básico de inglês, e que nós trabalhamos com alguns métodos baseados aqui nessa abordagem do cerebelo, por exemplo, fazendo combinado sobre o erro, permitindo o treino, próprio aprimoramento, e eu não treino até acertar, eu treino até não errar mais, né? Porque como eu estou com o erro como balizador, esse é um processo muito interessante. Outra coisa que a gente fez foi evitar a escrita para esse nível básico, deu um resultado muito positivo, especialmente de engajamento, fez com que eles se mantivessem na trilha do aprendizado, né? Então, eram esses os insights que eu queria compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui 2 QR Codes, um deles tem os meus contatos, né, as minhas redes sociais, e um outro tem referências sobre o tema de emocionalidade, modelagem, algumas das tetas que a gente mostrou aqui, para quem quiser se informar mais. E eu fico aqui à disposição de vocês, eu não sei se nós teremos tempo para discutir algumas perguntas, mas eu estou aqui à disposição de vocês para atendê-los. Muito obrigada, Carla. Muitos elogios a respeito da tua pauta, um tema extremamente pertinente. Algumas pessoas escreveram aqui que passariam a tarde toda te ouvindo, se possível. Amamos demais, muito obrigada. Recebemos inúmeras perguntas. Eu selecionei algumas aqui, a gente tem alguns minutinhos, eu gostaria de aproveitar para te ouvir um pouquinho mais. Posso começar fazendo uma pergunta? Ótimo. Por que algumas pessoas apresentam um pouco mais de dificuldade a aprenderem um idioma? Isso tem relação com as conexões neurais? Tem sim, e tem um pouco, tem até mais, tem uma questão associada também à emocionalidade. Então, primeiro, a criança ela já tem que ter um cabedal, sistema auditivo um pouco mais elaborado para que ela se sinta confortável com o aprendizado de uma outra língua. Veja, isso não estou falando
do bilinguismo nativo, aquela criança que já nasce num ambiente multilingüe e que, por isso mesmo, consegue entender os variados sons das diferentes línguas, né? Falando da criança que nasceu numa família que fala um idioma, por exemplo, português o tempo todo, ela vai para a escola é em português e tal, e de repente ela ingressa para fazer um curso de um outro idioma. E aí, nesse momento, ela não tem a capacidade auditiva que permita que ela avance. E aí nós vamos ter uma diferença genética importante aqui, que é justamente uma predileção pelo canal auditivo como um canal de entrada. Isso não significa que ela não possa mudar, que ela vai poder mudar. Especialmente se ela treinar, especialmente se ela ouvir, se ela tiver interesse. O negócio é que, como a gente trabalha muito, isso em qualquer aprendizado, tá? Isso não é associado apenas a línguas, com a motivação intrínseca do indivíduo, a gente tem muita dificuldade em plantar uma motivação do indivíduo, em trazer essa emocionalidade de fora, a ponto da gente dizer que é impossível motivar alguém, isso não é verdade, mas é que é tão difícil que parece impossível. Aí a gente acaba selecionando as pessoas um pouco por conta dessas características naturais, né? Eu conheço, por exemplo, uma família de pessoas que ou eles são musicistas muito virtuosos, ou multilingües, pessoas poliglotas, né? De tamanha capacidade auditiva que possuem. Então, obviamente, isso é um canal de entrada favorece. Mas eu acho que isso não é o grande problema. Acho que o maior problema vem de uma emocionalidade mesmo, de pela própria condição um pouco mais introspectiva, não querer se expor. E o aprendizado da língua é a exposição. Eu preciso falar, eu preciso me pôr à prova. Se eu for um pouco mais introspectivo, eu vou entender muito, muitas vezes, mas eu não vou treinar a expressão. E aí isso não se torna um ciclo virtuoso suficientemente robusto para que eu possa substituir a língua do meu pensamento. Eu só vou substituir a língua do meu pensamento quando a expressão naquela língua. Enquanto isso não acontece, eu me sinto desconfortável, eu me sinto letárgico e eu me sinto com medo de me expor. Se isto vai crescendo, chegar no adolescente, chegar no adulto, e eu ainda não tenho conforto naquela língua, essa dinâmica emocional vai às alturas. E aí o professor precisa poder combater as valências negativas que estão associadas àquele aprendizado e ainda incorporar valências positivas. É quase uma tarefa hercúlea ou heróica, mas a gente sabendo o que a gente tem que fazer, e sabendo contra quem a gente está brigando, acho que fica mais fácil. Mas acho que a dinâmica, essas diferenças individuais, tem um ponto muito importante centrado na idade, na personalidade e na emocionalidade. Com certeza. Eu sempre digo que exige muita coragem para aprender um segundo idioma, né? Falava isso para os meus alunos, vocês são corajosos. E é verdade. Carla, mais uma pergunta. A idade interfere na formação de conexões neurais? Sim, na verdade, quando a gente, não é exatamente a idade pela idade em si, é muito mais pelo que você já tem acumulado no seu cérebro, tá? Quando você ainda é muito pequenininho, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, até 6 anos, você ainda está construindo o que eu chamo de universo concreto do cérebro. O cérebro está aprendendo a ouvir, aprendendo a ver, aprendendo a tocar, aprendendo a sentir cheiros, aprendendo a interagir com o seu meio. E aí, nesse momento, ele é muito profícuo em conexões. Esse é um momento muito rico para fazer conexões. Por quê? Porque o cérebro ainda é muito naivo, muito virgem, vamos dizer assim. Né? Ainda tem muito poucas conexões, tudo é muito interessante, tudo é muito aberto, e não existem muitas redundâncias. Você sabe que, à medida que você vai usando um idioma, por exemplo, isso pode ser para matemática, essas representações dessas conexões começam a se repetir no cérebro. Elas não são singulares, não tem uma para cada coisa. Você vê o tamanho da redundância e da potência. Né? Tem um vídeo lindo mostrando que a palavra top em inglês tem 150 representações num nativo de língua inglesa. 150 representações, óbvio, seria, provavelmente, se usassem get, também seriam umas 200 representações, e assim vai. Mas é justamente essa redundância que vai se formando no cérebro. A criança não tem ela ainda. Então, ela tem muito espaço para que novas conexões se formem, justamente porque muitos significados ainda não foram absorvidos e não foram compreendidos. Aí, à medida que você vai chegando
na 8, 9, 10 anos, o universo do concreto vai ficando meio que resolvido e eu vou para a abstração. Eu quero entender processo de abstração, eu estou no universo. A minha imaginação já não serve mais para construir mundos concretos. Eu estou pronta para entender que aquilo é absolutamente fantasioso, mas que abre campo para eu pensar sobre as coisas. Eu vou poder abstrair. E é por isso que a gente vai tratar, por exemplo, das ciências nas escolas, etc. e tal. De novo, ainda está fazendo conexões, só que de um outro nível, em um outro lugar. Então, o aprendizado, voltar para trás para aprender o universo concreto de uma língua, é, de uma certa forma, um desafio. Percebe que por isso que é legal a gente entrar com essa outra língua antes dos 7 anos, que a gente está pegando Muito. um lugar onde ele ainda está preocupado em construir o concreto. Então, as duas línguas vão meio que crescendo juntas. Aí eu vou para o abstrato. Depois, na adolescência, eu estou muito preocupado com a minha convivência social. Minha preocupação de conexões é os vínculos, as relações. Então, se a língua me permite isso, eu topo, mas se não, ela vai ficando de lado também, entendeu? E, então, a gente faz conexões a vida toda. E o adulto? Sim. O adulto ele está com aquela sensação de que ele já completou o seu desenvolvimento. Então, para ele aprender uma nova língua, são muitos passos. É quase que uma infantilização, né? Seria equivalente a uma pessoa, obviamente guardadas as devidas proporções, que sofreu um acidente vascular encefálico e perdeu a área da linguagem. É muito incomum uma pessoa conseguir se recuperar completamente. Por quê? Porque ela não se propõe ao processo de aquisição de linguagem que é necessário quando você é pequeno. Ela quer que, da mesma forma que ela perdeu, ela volte. Ela não pode viver o processo. E aí, veja, para uma outra língua. Eu já sei linguagem, eu já falo. Agora, você só me diz como é que eu falo isso em outra língua. Nananina, não. Você tem que construir todos os circuitos dessa nova língua, senão você nunca vai conseguir chegar na proficiência. Você vai até o intermediate, ele vai parar no intermediário, porque o ponto que efetivamente te eleva à proficiência, você precisaria ter outra dinâmica. E a gente não precisa ir longe. Se hoje você pegar para tocar violão, e você começar a aprender a tocar violão de um jeito meio qualquer, só para você tocar umas músicas, você nunca vai ser um virtuoso. Você nunca vai conseguir tocar um violão clássico. Então é a mesma coisa. O processo para aquisição de línguas é igual em qualquer uma delas. Tão difícil quanto a língua materna. Acontece que quando a gente chega na segunda, na terceira, a gente já não está mais tão disposto quando a gente estava na primeira. Isso porque da segunda para a terceira o salto é outro, né? A pessoa já viveu o processo da segunda, ela está pronta para viver o da terceira, da quarta e da quinta. Mas a segunda língua é triste, porque ela serve quase como se você estivesse regredindo na sua dinâmica funcional. Exige muita dedicação e tempo também, né? A gente precisa convencer nossos alunos disso. Carla, uma honra te ter aqui com a gente no nosso congresso pedagógico. Esperamos muito te ouvir outras vezes. É uma aula e mais uma vez muito obrigada pelo teu tempo e disponibilidade de estar aqui nos ensinando hoje. Fique bem, se Eu só posso cuida. agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar com tantos educadores aí por todo o país. Desejar a vocês que usem recursos na volta cada vez mais as pessoas no seu processo de desenvolvimento. Quem vai ficar no online, elabora mais ainda. Quem vai para o presencial, faz valer o vínculo, faz valer aquele momento, porque tem essa proposta de trabalhar com a emocionalidade, com a modelagem, e ela pode se evolucionar na sua prática, para além dessa ideia de transmitir conhecimento, que a gente sabe que não leva a gente muito longe, né? Obrigada pela oportunidade, um bom final de congresso para vocês, e eu imagino que a gente terá outras oportunidades. Foi um prazer. Esperamos que sim. Muito obrigada. Até mais.